que se volte ao Senhor em louvor, em adoração, em contrição, em arrependimento, em confissão de pecados, em tomada de decisão de se voltar para o Senhor. É com essa certeza que nós oramos, gratos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Nossa Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que nosso Deus, Ele é a nossa força e também a nossa fortaleza, refúgio bem presente na hora da angústia. E nessa noite eu quero convidar você, irmão, você, irmã, juntamente conosco a declarar que o nosso Deus, Ele é o nosso castelo forte, é onde nós podemos encontrar nosso refúgio, encontrar descanso, encontrar segurança em meio às lutas. Amém? Espada em bom escudo, com seu poder defende o seu. Em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com artimanhas tais e astúcias não cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Podiam assustar, nem somos derrotados. Grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, sempre a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus
Jesus está, e dá-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Glória a Deus. O Senhor é o nosso soberano. Ele é soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre as nossas vidas, sobre todas as circunstâncias desse mundo, sobre todas as mazelas, sobre vírus, sobre bactérias, sobre todas as moléstias. Deus é sobre todas as coisas e é nesse Deus que nós confiamos. O nome dele é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos exaltar ao nosso Deus soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Importa com você, meu irmão. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
Hoje temos a oportunidade de pedir para que esse Deus, que é tão grande, que é supremo, que está entronizado entre os querubins, entre os anjos celestiais, temos a oportunidade de clamar a Ele e Ele responder a nossa oração, vir até nós e fazer morada na nossa vida e nos enchermos com a Tua presença. Que nessa noite possamos clamar a Deus e clamar para que Ele venha e encha-nos com o Teu Santo Espírito. Amém? Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Essa noite, Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4 da primeira carta do apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, do versos 1 ao verso 6. Embora João vai dar a ênfase sobre os falsos profetas e os verdadeiros crentes, vou fazer destaque no versos 4, que vai falar da grandeza do nosso Deus. João, primeira carta, de João, capítulo 4, do 1 ao 6. Amados,
Não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meu destaque, meus irmãos, vai no versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Há uma versão que fala, e tendes vencido o maligno, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus. João faz esta afirmação, que nós somos de Deus, e pelo fato de sermos de Deus, nós conhecemos muito bem a voz de Deus e aquela voz que não procede de Deus. Conhecemos muito bem o Espírito de Deus e aquele que não procede da parte de Deus. Nós, pelo fato de termos o Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, conhecemos a Deus, bem como a sua voz. E por isso nós já vencemos o maligno, já vencemos o falso profeta, ou os falsos profetas que não ouvem a Deus, que não confessam a Jesus Cristo. Isto porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito bem, no domingo passado, nossa reflexão foi baseada no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, quando falamos de Davi e Golias. Naquele texto vimos algumas atitudes de Davi para vencer o gigante Golias. E a nossa fala foi nessa direção, de nós vencermos os nossos gigantes. Aqui João está falando na sua carta que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós só podemos vencer o maligno, só podemos vencer os falsos profetas, nós só podemos discernir a verdade da mentira, porque Deus está em nós e maior é Ele em nós do que aquele que está no mundo. Quando olhamos, irmãos, para uma promessa como esta, nós podemos e devemos, na verdade, nos colocar diante de Deus em gratidão, primeiramente, em adoração, por Ele estar em nós. O Espírito de Deus habita em nós, Deus está conosco. Maior é Deus do que os nossos problemas, maior é Deus do que o inimigo, maior é Deus do que o anticristo, maior é Deus do que tudo, e Ele habita em nós. Maior é aquele que está em nós, maior é este que habita em nós, e Ele então, primeiro nos firma nos teus caminhos, na sua palavra. É Ele quem nos sustenta em tudo isto, e é Ele quem nos capacita para prosseguirmos neste mundo até a volta de Cristo Jesus. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem alguns motivos de oração aqui, para continuarmos em oração pela irmã Terezinha, né, a mãe da irmã Marli. Também tem gratidão pela viagem do pastor Djalma, da irmã Doroti. Também tem um pedido de oração pelo Tiago, um jovem de 37 anos lá do grupo EMI, que acabou sofrendo um infarto. Vai fazer uma cirurgia amanhã para colocação de catéter. É isso, Dirceu? Ok. Muito bem. Meus irmãos, gostaria de, nessa mesma direção, pedir que os irmãos continuassem em oração pelo meu pai. Ontem nós fui levá-lo no retorno médico, houve uma mudança nos medicamentos, e não sabemos se em decorrência disto, teve uma
uma alteração bem considerada na diabetes e, por causa disso, está hospitalizado neste momento. Deve fazer alguns exames e esperamos que Deus continue tomando conta da vida dele, especialmente pela conversão dele, né? Dos nossos familiares não crentes. Também queremos agradecer a Deus pela vida do Tássio, completa mais um ano de vida hoje. O irmão Circe também faz aniversário hoje. A irmã Gabriela também faz aniversário hoje. Então queremos louvar a Deus pela vida dos aniversariantes. Ok? Nós não estamos com os motivos de oração lá pelo WhatsApp ou pelo canal do YouTube, que tivemos novamente um probleminha com a internet aqui. Vai aí um motivo de oração também, né? Pela nossa... A gente não sabe se é internet, se é computador, se é fiação, deve ser de tudo um pouco, né? Enfim. Meus irmãos, continuemos em oração pelos governantes do nosso país. Ainda nós estamos numa fase bastante delicada, essa questão ainda de pandemia, esta questão aí de vacinação. Eu quero também pedir que os irmãos orem por uma policial chamada Jacira. Eu não sei quantos ficaram sabendo de um jovem que acabou tirando a própria vida aí na madrugada do domingo. Então ele é filho desta policial. Nós estivemos no velório na segunda-feira e há situações que não dá nem para nós imaginar, nos colocar no lugar da pessoa, né? Não dá para imaginar, mas vamos orar por ela. Ela carece muito de nossas orações, não somente ela, mas toda a polícia militar, todos aqueles que trabalham aí nas forças de segurança pública. Temos sempre mencionado os profissionais da área da saúde, especialmente esses que estão trabalhando aí na confecção desta vacina, né? Que Deus dê a fórmula exata a alguém e esta vacina possa vir alcançar a eficácia plena, né? Total, e traga o resultado que todos nós estamos esperando, almejando. Os enfermos, nossos irmãozinhos lá da casa acolher. Ok? São esses motivos que eu tenho aqui. Quero convidar os irmãos para nós orarmos neste momento. Aqueles que quiserem se colocar de joelho, fiquem à vontade. Quem quiser continuar sentado, continue sentado, não há problema algum. Mas vamos orar neste momento, vamos clamar ao nosso Deus. Vamos fazer isto. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos novamente diante do Senhor em oração e queremos novamente Te agradecer, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado por Sua graça, por Sua misericórdia, por Seu amor, pela maneira que o Senhor nos sustenta em Teus caminhos, pela maneira que o Teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos conduz em toda a verdade. A Tua palavra é a verdade. Obrigado pela tão grande obra do Senhor sobre nossas vidas, a tão grandiosa salvação na pessoa de Jesus Cristo. Nós não temos, ó Deus, palavras para Te agradecer, mas também não queremos Te agradecer apenas com palavras, queremos também Te agradecer com a nossa vida, com a nossa atitude no nosso dia a dia, que possa ser refletida a gratidão, o amor, o louvor, a devoção ao Senhor, único, digno, merecedor. E queremos fazer isto, ó Pai, com o propósito de alegrar o Teu coração. Perdoe os nossos pecados, Senhor, são tantos os nossos pecados. O Senhor sabe exatamente cada um deles. E nós lhe pedimos em nome de Jesus, nos lave, nos purifique, trabalhe em nós, Senhor, para que possamos termos uma mente santa, para que as nossas vontades sejam santificadas, e quando falamos em santificadas, voltadas para o Senhor, dedicadas ao Senhor. Que os nossos olhos
nossas mãos, nossas palavras, aquilo que ouvimos, nossos pés, todo o nosso ser seja santo, consagrado ao Senhor, para louvor e adoração ao Senhor, para servir ao Senhor. Somente o Senhor é quem pode fazer isto em nossas vidas, ó Deus. Mas nós também clamamos, suplicamos pelos motivos de oração aqui colocado, ó Deus. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, mas de uma forma especial, lhe pedimos pela irmã Terezinha. Ó Pai, continue tomando conta daquela vida, Senhor, continue sustentando-a, que o Senhor tire toda a dor, todo o sofrimento, mesmo aquele que porventura ela não consiga falar, não consiga mencionar, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Trabalhe na vida dela, restaure, ó Deus, aquela vida. Que o Senhor possa também continuar cuidando dos demais familiares da irmã Marli, do irmão Dirceu. Obrigado pela viagem que os familiares fizeram em paz, chegaram em paz, encontraram em paz ali os familiares. Continue tomando conta daquelas vidas. Também lhe pedimos por este jovem, ó Deus, que passará por este procedimento cirúrgico amanhã. Tenha misericórdia da vida dele, que tudo possa correr bem e ele possa aproveitar, ó Deus, a oportunidade de reconhecer em tudo isto as tuas mãos poderosas. Também lhe peço pelo meu pai ali naquele hospital, tenha misericórdia daquela vida, Senhor. Que o Senhor trabalhe não apenas na saúde física dele, mas principalmente na saúde espiritual. Que o Senhor converta aquele coração, que o Senhor transforme aquela vida, liberte-o de tudo aquilo que lhe aprisiona. Tenha misericórdia, Deus. Ser com os meus irmãos, meus familiares, dê todo o suporte necessário, continue sustentando a todos, bem como todos os familiares dos irmãos, especialmente aqueles não crentes, não convertidos. Deus eterno, tenha misericórdia, nos dê a alegria de ver nossos familiares convertidos, de vê-los confessando a Cristo como Senhor, como Salvador, descendo as águas do batismo como confirmação da fé em Jesus Cristo. Ó Deus, nos dê esta alegria, dê ao teu povo, dê aos teus filhos a alegria de ver seus familiares servindo ao Senhor. Que tenhamos a mesma alegria de Josué quando disse que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Nós também queremos, nós e nossa casa, servir ao Senhor, com a nossa família, servir ao Senhor. Continue, ó Deus, com cada irmão, cada membro que compõe este corpo, esta tua igreja. O Senhor sabe onde cada um deles estão neste momento. Que as bênçãos do Senhor continuem sobre os teus filhos. Abençoe com saúde aqueles que estão enfermos. Abençoe, ó Deus, com sabedoria, com discernimento aqueles que estão diante de situações que não sabem o que fazer, que precisa de sabedoria. O Senhor nos fala em tua palavra que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir ao Senhor. Nos dê sabedoria ao teu povo, discernimento em tudo, para fazermos somente aquilo que está de acordo com a tua vontade. Ó Pai, aqueles que estão enfrentando problemas na área do relacionamento, que o Senhor derrame porção dobrada do teu amor, da tua paz, para que haja comunhão entre estas pessoas. Também, ó Pai, queremos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfrentando problemas na área financeira, que o Senhor possa abençoar com sabedoria administrativa, com discernimento na gestão dos recursos, dos valores, do dinheiro que os irmãos têm recebido, e assim possam administrar com zelo, com cuidado, especialmente em louvor e adoração ao Senhor. Receba também, ó Pai, a nossa gratidão pela vida dos irmãos, das irmãs que estão completando mais um ano de vida neste mês, de uma forma especial no dia de hoje. O Tássio, irmão Circe, Gabriela, que as bênçãos do Senhor continuem sobre estes teus filhos, permitam que outros e outros anos de vida
estes teus filhos possam desfrutar debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, que o Senhor conceda os desejos do coração destes teus filhos, segundo a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ó Deus eterno, nós também lhe pedimos pelos governantes do nosso país. Tenha misericórdia, ó Deus, coloque na mente, no coração de cada um destes que estão envolvidos na administração pública o temor e o tremor do Senhor, para que possam governar pensando na necessidade das pessoas, para que possam governar com zelo, com responsabilidade, até mesmo porque um dia deverão prestar contas não apenas para homens, mas principalmente para Deus, como o Senhor nos fala em tua palavra, que todos comparecerão diante do trono do Senhor Deus no dia do juízo e prestarão conta dos seus atos, de tudo aquilo que fizeram, até mesmo daquilo que não fizeram. Pai eterno, eu lhe peço pelos profissionais da área da saúde, quem estão mais na linha de frente nesta batalha contra o coronavírus, mas de uma forma especial para aqueles que estão trabalhando na confecção da vacina contra o coronavírus. Ó Pai, dê a fórmula exata para alguns desses que aí espalhados pela face da terra têm dedicado do seu tempo, dos seus estudos para alcançar a fórmula exata. Que o Senhor Deus revele, que o Senhor Deus mostre esta fórmula exata para que a vacina também alcance a plena eficácia no combate a este vírus. Guarde, ó Pai, cada um destes que estão envolvidos nesta linha de frente de batalha. Que o Senhor dê saúde àqueles que estão hospitalizados em decorrência do coronavírus, mas não somente com esta enfermidade. Há tantas outras pessoas neste momento, em um leito, num hospital, ou até mesmo em casa, enfermo. Que o Senhor tenha misericórdia. Lhe peço pela irmã Maria Rodrigues, onde quer que ela estiver neste momento, ó Deus, tire toda a dor daquela tua filha, tire todo o sofrimento. Nós cremos que o Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que a sua mão poderosa esteja sobre aquela tua filha, tire a dor, cure, Senhor, faça um milagre na vida daquela tua filha. Nós cremos que o Senhor pode fazer o milagre da cura na vida daquela tua filha, ó Deus eterno. Mas também nós lhe pedimos de uma forma especial pela Jacira, aquela mãe que perdeu, ó Pai, aquele filho. Tenha misericórdia, Deus. O Senhor, como Pai, sabe muito bem a dor de perder um filho. Esta mãe que perdeu um filho, tenha misericórdia. Somente o Espírito Santo é quem pode consolá-la. Somente o Senhor Deus é quem pode fortalecê-la. Guarde aquela vida, Senhor. Tire da mente dela, do coração dela, qualquer coisa que não provenha do Senhor, e encha aquele coração de paz. Encha, ó Deus, aquela alma de esperança em saber que no Senhor, dias melhores virão, e que um dia nós todos partiremos deste mundo e encontraremos com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com aqueles que amamos, mas que já partiram deste mundo. Um dia encontraremos com todos lá no céu, onde o Senhor nos promete em tua palavra que enxugará de nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá enfermidade, lá não haverá vírus, lá não haverá nada daquilo que muitas das vezes nos faz sofrer. Lá não haverá o pecado, aquilo que muitas das vezes quer nos distanciar do Senhor. Lá estaremos na tua presença. Lá desfrutaremos da plenitude da tua presença. Lá absolutamente nada nos impedirá, nos limitará de adorar ao Senhor em espírito, em verdade, com toda a liberdade que queremos ter, ó Deus. Continue conosco, Pai. Continue com o teu povo. Aqueles irmãos e irmãs que porventura forem viajar nesse próximo final de semana, leve em paz os teus filhos, traga em paz os teus filhos, e que o tempo ali onde estarão, juntamente com as pessoas, seja um tempo de bênção,
que seja um tempo de alegria, um tempo oportuno também para testemunhar do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Ó Pai, na certeza de que o Senhor ouve a nossa súplica, ouve a nossa oração, porque oramos em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos louvar a Deus com essa canção. Vamos continuar, irmãos, em adoração e em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nem sempre a nossa vida está em plena paz, nem sempre todas as coisas na nossa vida estão bem resolvidas. Muitas vezes estamos passando por alguma tribulação em determinada área da nossa vida, mas com o Senhor do nosso lado podemos ter paz. Ainda que tudo venha a desabar ao nosso redor, o nosso Deus continua inabalável, sentado no trono perfeito, recebendo toda a honra, toda a glória que lhe é devida. E Ele nos ama. Esse Deus está com os olhos atentos às nossas necessidades. E Ele nos ama, independente das situações. Que possamos louvá-lo, independente das situações. Sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo ao Deus fiel. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Eu olho o seu amor, não me guio por vistas. Alegre sou. Não, não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, eu não me guio por vistas. Alegre sou, gozo que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não, não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, não me guio por vistas. Alegre sou. Não, não olho as circunstâncias, não, não, não. Eu olho o seu amor, eu não me guio por vistas. Alegre sou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, em te confiar. Não, não olho as circunstâncias, não, não, não. Eu olho o seu amor, eu não me guio por vistas. Alegre sou. Não, não olho as circunstâncias, não, não, não. Eu olho o seu amor, eu não me guio por vistas. Alegre sou. Oh, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não, não olho as circunstâncias, não, não, não. Eu olho o seu amor, seu grande amor.
sou. Não olhe as circunstâncias, não. Eu olho seu amor. Eu não me guio por vistas. Alegre sou. Alegre sou. Que nada venha tirar o sorriso dos nossos lábios, olhando para Jesus. Isso é possível. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, eu quero ler com vocês do versos 7 até o versos 15. Segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, do 7 ao 15. Antes de você ler o texto, olha para mim, dá uma olhadinha aqui. Gostaria que vocês tentassem sempre lembrar de uma frase muito simples, como se fosse algo que nós falássemos mentalmente para nós mesmos. E acredito que vocês já ouviram esta expressão: tesouro em vaso de barro. Eu creio que os irmãos já ouviram isto, mas vamos ter isso em mente. E vou dizer em quais momentos principalmente precisamos ter isso em mente. Tesouro em vaso de barro. Vamos ler o texto? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 15. E o verso 7 é o verso chave. Diz Paulo: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para glória de Deus. Tesouro em vaso de barro. O próprio versículo 7 nos dá o título para a nossa reflexão: tesouro em vaso de barro. Paulo, no capítulo 4 aqui da segunda carta, ele vem falando do cumprimento do seu ministério com fidelidade. E ele está falando para aqueles irmãos que vocês conhecem muito bem o contexto, né? Dizem que Paulo escreveu 2 cartas. E de fato, a primeira ele só bateu. E na segunda, ele está querendo né, passar um remedinho nas feridas de tanto que ele bateu. Aqueles que conhecem a primeira carta do apóstolo Paulo
vai perceber que é cajado do começo ao fim. Já a segunda carta, alguns falam que ele escreveu, então, para deixar alguns um pouco mais tranquilo, um pouco assim, com as portas abertas, para que ele pudesse continuar a falar. Na verdade, uma brincadeira, né? Porque Paulo não escreveu a segunda carta com essa intenção, pelo contrário. Como um desdobramento da primeira carta, com reações e com questionamentos, perguntas, interesse de se aprofundar em alguns temas específicos, é que ele escreve a segunda carta. E aqui, neste momento, ele está falando do cumprimento do seu ministério. Ele fala que ele se dedicou, que ele, como ser humano, como pessoa, como discípulo de Cristo, como apóstolo de Jesus, ele se dedicou ao cumprimento do seu ministério. Ele poderia, sim, se apresentar como um modelo a ser seguido. Só que o que ele também queria falar, que ele, como todos os demais e como nós, somos, na verdade, portadores daquela coisa mais valiosa, se podemos chamar de coisa, mas do conteúdo, da informação, de uma mensagem, de algo que existe nesse mundo como o mais valioso. E aqui ele chama de tesouro, do mais valioso. Só que isto está em vaso de barro. Todos nós sabemos que qualquer vaso, quer seja de barro, ele é sensível. O versículo de número 6, ele vai falar justamente o que é este tesouro. O tesouro, de acordo com o versículo 6, é o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando nós lemos o versículo 6, ele vai dizer, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu a luz em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Então, o conhecimento da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o conhecimento da pessoa de Deus revelada através de Jesus Cristo, a mensagem da salvação cumprida na pessoa de Jesus Cristo, este é o tesouro. Por isso que a ideia é que temos, porém, este tesouro. Qual que é este tesouro? O conhecimento da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho, a pessoa de Jesus, o Evangelho. Este é o tesouro. Nós então somos o vaso de barro. Só que este vaso de barro é portador do maior tesouro que existe sobre a face da terra. Agora, por que este tesouro está em vaso de barro? Porque se é algo muito valioso, deveria ser colocado num vaso de aço, num vaso de metal, num vaso de ouro também, né? Algo que pudesse oferecer segurança. Mas justamente para que a glória, para que a honra, para que o poder não fosse direcionado para o vaso, é que tem que ser em vaso de barro. O vaso de barro aqui é Paulo. O vaso de barro aqui sou eu, somos nós. Meus irmãos, nós somos vaso de barro. Nós somos um objeto muito sensível, frágil, limitado. E é isso que nós vamos ver no versículo 8 e versículo 9, quando vai falar das dificuldades, daquilo que enfrentamos, mas eu gosto muito de que no versos 8 e no versos 9, tem sempre uma repartição, uma divisão no texto com o porém não, novamente, porém não, no versos 9, porém não. Então, nos dois versos, por 3 vezes vai aparecer um porém não, porque na primeira parte vai falar do vaso de barro, mas na segunda parte, depois do porém não, vai falar do efeito deste tesouro em vaso de barro, que somos nós. No versos 8 ele vai falar que em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados. Se tem algo que o diabo, que o inimigo quer colocar em nossa vida é tribulação.
E se tem uma coisa que não falta na vida de todo crente consagrado é tribulação. Uns de uma natureza, outros de uma outra natureza, mas Agostinho inclusive dizia que todo crente que se preza tem os seus demônios. E a ideia de demônios na fala de Agostinho não era de possessão, do tentador que ficava ali tentando. Mas Paulo vai dizer que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E aqui a ideia de angustiado não é nesse conceito comum que nós temos da palavra angústia, como que uma tristeza, como que angústia mesmo, aquela coisa ruim, aquele sentimento. Aqui a ideia de Paulo é dizer que, embora o inimigo tenta por de todas as maneiras causar toda a sorte de tribulação em nossa vida, ele não tem poder de nos tirar a alegria da salvação. A paz com Deus, como acabamos de cantar, que não depende das circunstâncias, que não depende de que todas as coisas estejam exatamente como gostaríamos que estivessem, até mesmo porque nunca, escuta o que eu vou dizer, nunca as coisas estarão como nós gostaríamos de que elas estivessem, até mesmo porque se assim fosse, nós mesmos iríamos nos complicar com algumas delas. Deus, na sua infinita misericórdia, não permite que tudo esteja como nós gostaríamos que estivesse, porque nós somos falhos, somos limitados, e até algumas coisas que nós desejamos como que achando que serão boas, pode ser ruim, e Deus então não permite que este angustiado tire-nos a alegria da salvação, a paz de saber que Deus está conosco, de forma que podemos caminhar em meio à tribulação, de cabeça erguida, com o coração ainda com fé, com esperança, de saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. Por isso que este vaso de barro, mesmo em tribulação, ele ainda continua portando o tesouro, o conhecimento da glória de Deus. Ele continua no versos 9, perseguidos, ainda no 8, né? Perplexos, porém não desanimados. No versos 9, perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. O diabo não tem poder de nos destruir. João vai dizer, Pedro vai dizer que nós somos propriedade de Deus e o inimigo não nos toca. Ele deseja de todo jeito nos destruir. Se tem uma coisa que o diabo quer, nos destruir. Mas acabamos de ler lá na carta de João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele pode até trazer aí as tribulações, podemos até ficar perplexos, podemos até ser perseguidos, podemos até ficar abatidos, mas destruídos não. Isso Deus não permite. Não permite. E daí para frente, do versos 10 para frente, Paulo vai falar muito sobre o corpo. E se tem um texto para pensarmos sobre a teologia do corpo, sobre o que é o nosso corpo, como que devemos inclusive tratar as nossas limitações humanas, este é um dos textos. E aqui Paulo vai dizer a partir do versos 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu sempre ficava perguntando comigo, como que é este negócio sempre sermos levados à morte? Todo dia somos levados à morte. Paulo fala aqui nessa segunda carta. Os irmãos vão lembrar que lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele vai falar que todo dia somos levados como ovelha para o matadouro. Como que é esse negócio de principalmente no versos 11, né? Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo. A ideia é que o nosso corpo, ele deve todos os dias, a nossa vontade deve todos os dias ir morrendo um pouquinho, a cada dia, ir morrendo, e morrendo, e morrendo, até que a vida de Cristo esteja totalmente formada em nós.
Então, nós todos estamos nesse processo, né? Todos nós estamos no processo. Estamos, cada dia, cada hora, cada minuto que passa, estamos morrendo. É a única certeza que temos. O dia e a hora não sabemos, mas uma coisa sabemos, que estamos como qualquer ser criado, como qualquer ser vivo, tem o seu momento do nascimento, a fase do crescimento, desenvolvimento, daqui a pouco começa a descer o morro, né? Começa como a fruta, murchar, secar. Nós estamos nesse processo. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é apenas fisicamente, isso deve acontecer espiritualmente. Como que o nosso homem interior vai morrendo e morrendo e morrendo até que ele esteja totalmente morto e sepultado, para que o novo homem seja formado em nós e ele no corpo manifeste essa nova vida. É esta a ideia de Paulo aqui. De cada dia estamos como que morrendo. Para o mundo, para o pecado, para o diabo e assim vivendo o outro lado da história, da moeda, para Deus. Menos de mim, mais de Deus. Menos do velho homem, mais do novo homem. Mais morte para as coisas do mundo, mais vida para as coisas de Deus. Essa é a ideia de Paulo. E tudo isso está acontecendo nesse vaso de barro, que é o nosso corpo. É um vaso de barro. Frágil. Você coloca a mão na água muito gelada, ai que água gelada. Você coloca a mão na água quente, queima. Né? Se pega num negócio espinhoso, espinha, corta. Se coloca a mão no fio desencapado, toma choque. Você tem uma coisa sensível, mas sensível demais é o nosso corpo. Mas Paulo está dizendo que o nosso corpo, que é este vaso de barro, ele é portador de um tesouro. E ao mesmo tempo que ele é portador, ele está neste processo de ser trabalhado. E tudo isso deve acontecer, e isso vai acontecer, é exatamente dessa forma. Mas, por fim, ele vai falar que é para glória de Deus. Em uma casa, compra-se um vaso e coloca, quer seja flor, quer seja apenas um vaso para enfeite, e coloca num lugar para, de alguma forma ali, expressar uma beleza. Mas o mais importante na casa não é o vaso. O mais importante na casa é as pessoas que moram naquela casa. E muitas das vezes, o mais importante no vaso é o conteúdo, é o que está no vaso. Nosso corpo é vaso de barro, porém nele habita o Espírito Santo. Nosso corpo é vaso de barro, porém ele porta um tesouro precioso, o Evangelho, as boas novas. Nosso corpo é o vaso de barro, porém, é nele, através dele, que expressamos o louvor, a adoração, falamos do Evangelho, testemunhamos do Evangelho, tudo em vaso de barro, para que a glória seja unicamente de Deus, unicamente de Deus. Numa conversa entre dois pastores já experientes, ambos experientes, e conversa vai e conversa vem, até que chegou um terceiro, na verdade um quarto, e começou a elogiar o outro, né? E falando dos feitos dele na congregação, e ele esperou o momento exato para falar. Você deve estar falando de alguma outra pessoa, não de mim. Eu sou apenas vaso de barro. Quando nós temos noção disso, quando nós temos consciência disso, nós buscamos mais a Deus, nós dependemos mais de Deus, contamos mais com a graça, com a misericórdia de Deus, também não nos subestimamos, miserável homem que sou. Sim, somos miseráveis, mas também somos portadores de um tesouro precioso, e com alegria devemos testemunhar disso. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós, embora não temos em nada a nos gloriar, porque somos vasos de barro, do outro lado também precisamos entender a importância do vaso. E ele vai dizer isso em outro lugar, que numa mesma casa há vasos para honra e vasos para desonra.
mas aquele vaso para a honra, ele é colocado num lugar para ser visto, ou para de alguma forma cumprir o seu papel. No nosso caso, não para sermos vistos ou reconhecidos, mas para que Deus seja visto em nós e através de nós. Vaso de barro. Como pode? Eu estava comentando num determinado lugar nessa semana a grande diferença entre pessoas, como que pessoas crentes lidam com uma situação e como que pessoas não crentes lidam com situação semelhante. Quem já foi em velório de crente sabe muito bem do que eu estou falando. E quem já foi em velório de não crente sabe muito bem do que eu estou falando. Como que a diferença é enorme. Não está dizendo que o crente não vai chorar, não vai, mas aquele escândalo, aquela coisa que o mundo está acabando, você não vê isso em velório de crente, de pessoas salvas, porque sabe, tem convicção para onde aquele que morreu vai. E ali está todos em volta do caixão, todos vasos de barro, mas firme bastante para lidar com aquela situação, porque é portador de um tesouro imensurável. Isso também nos leva a cuidar bem do nosso corpo, a não colocar o nosso corpo em risco, então que ele possa de alguma forma ser prejudicado, porque ele é o templo do Espírito Santo. A mordomia do corpo ou a teologia do corpo vai dizer que nós somos responsáveis pelo bom cuidado do nosso corpo. Isso inclui muitas coisas, muitas coisas. Quem sabe no outro dia a gente conversa melhor sobre isso. Isso vai envolver a questão de alimentação, de atividade física, de repouso e tantas outras coisas que envolvem o corpo, tudo que envolver o corpo. Mas também não pode idolatrar o corpo, como alguns fazem, né? Que tudo é em função do corpo. Mas uma boa ação de forma equilibrada, de uma consciência bíblica no tratamento do corpo, com certeza é uma obrigação do crente, porque através dele o evangelho está sendo levado para tantos lugares onde nós estivermos. O que eu sou? O que você é? O que nós somos? Vaso de barro. E o vaso de barro precisa ser cuidado por alguém cuidadoso. Deus é este ser cuidadoso. Ele cuida bem de cada um desses milhões e milhões de vasos de barro. E através desses vasos de barro, o conhecimento da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo está sendo anunciado, levado, revelado. E no final, tudo isto somente para a glória de Deus. Quando alguém começa a te elogiar muito, vaso de barro. Elogio não é pecado, elogio não é ruim. Ruim é quando, se não recebeu o elogio, fica triste, fica aborrecido, fica cabisbaixo. Eu gosto de uma canção que nós temos, salvo engano, no Cantor Cristão. Ele vai dizer: se algum louvor eu ganhar, quero entregar ao meu Salvador. É o que nós somos, irmãos. Vaso de barro. Só isso, mais nada. E que seja este vaso de barro o portador das boas novas com alegria, porque aprove a Deus nos fazer vaso de barro, somente isto. Que Deus continue nos abençoando. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós precisamos continuarmos sendo cuidados pelo Senhor, porque somos vasos de barro. Mas também queremos continuar sendo usados pelo Senhor, porque embora vasos de barro, portadores de um tesouro precioso, a revelação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Continue cuidando de nós, mas também continue nos usando para continuar revelando Jesus Cristo para todos aqueles que não o conhecem. Que o Senhor continue nos moldando para sermos o vaso que o Senhor quer que sejamos. Um vaso para a Tua glória, um vaso para a Tua honra, mesmo que
frágil, sensível, fraco, facilmente se machuca, facilmente se quebra, mas o Senhor é aquele que tem o poder de pegar os cacos e fazer o vaso novo. Faça, ó Deus, da nossa vida um vaso novo, para sempre glorificar o teu santo e bendito nome. Assim oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus com essa canção. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Deixa Deus fazer por você um vaso novo, um vaso para a honra, para a glória dele. De barro, sim, mas portador deste grande e precioso tesouro, a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Revelação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a capacitação do Espírito Santo de Deus continue sobre todos nós, não apenas aqui e agora, mas todos os dias de nossas vidas. Digo o povo de Deus, amém. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus.